Imagine uma civilização inteira à beira do silêncio, seus templos, suas histórias e seus segredos, prestes a se perderem para sempre. Essa era a situação do Antigo Egito há cerca de 2000 anos. Uma cultura milenar que construiu as pirâmides e adorou faraós como deuses estava desaparecendo. E junto com ela, sua escrita sagrada, os hieróglifos, estava morrendo. A maioria das pessoas já não sabia mais lê-los. Os símbolos eram copiados por hábito, sem a compreensão profunda de seu significado. Parecia o fim. Mas em meio a essa decadência, um homem comum, um escriba chamado Horotep, realizou um feito que mudaria a história para sempre, sem sequer imaginar. Hoje, vamos contar a história de como o trabalho silencioso de um único homem salvou a voz de todo um império. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Se você é fascinado por histórias esquecidas e heróis anônimos que moldaram nosso mundo, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos nessa jornada incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas futuras explorações pelo passado. Muito obrigado pelo apoio. E agora, vamos voltar no tempo. Para entender a importância de Horotep, precisamos visualizar o Egito em sua fase final. O poder não estava mais nas mãos dos faraós. O Império Romano estava expandindo sua influência, e a cultura grega e, mais tarde, o cristianismo começaram a dominar a região. Os antigos templos egípcios, que por milênios foram o centro da vida religiosa e administrativa, estavam perdendo seu poder e financiamento. A antiga religião estava sendo substituída, e com ela, a necessidade de usar e entender os hieróglifos. Pensem nos hieróglifos não apenas como uma forma de escrita, mas como a alma da cultura egípcia. Eles não eram usados para escrever uma lista de compras. Era uma escrita sagrada, as palavras dos deuses, usada em monumentos, túmulos e textos religiosos. Era uma escrita complexa, com centenas de símbolos que podiam representar sons, objetos ou ideias abstratas. Dominá-la levava anos de treinamento, e os escribas eram os guardiões desse conhecimento. Nesse período de declínio, ser um escriba era uma profissão melancólica. Homens como Horotep viam um mundo que conheciam desmoronar. Eles sabiam que eram os últimos de uma longa linhagem, os últimos a entenderem verdadeiramente aqueles símbolos sagrados. Eles eram a memória viva de uma civilização que estava se esquecendo de si mesma. Muitos poderiam ter desistido, buscando profissões mais práticas e relevantes para a nova ordem mundial, mas não Horotep e seus colegas. Movidos por um senso de dever, ou talvez por uma profunda reverência pela tradição, eles continuaram seu trabalho meticuloso. Passavam os dias nos templos enfraquecidos, copiando textos antigos para novos papiros. Eles registravam rituais que talvez nunca mais fossem praticados, hinos a deuses que poucos ainda adoravam, e listas de faraós cujos nomes já soavam distantes. Era um trabalho de preservação, quase um ato de teimosia contra o esquecimento. Mas aqui acontece algo fascinante. Eles não estavam apenas copiando. Eles estavam adaptando. O mundo ao redor deles estava mudando. E a própria língua também. Para facilitar seu trabalho e talvez para tornar os textos um pouco mais acessíveis, eles começaram a fazer algo que se revelaria genial. Eles misturavam a escrita hieroglífica tradicional com formas mais simples e cursivas, como o hierático e o demótico, que eram as escritas do dia a dia. Imagine que você está tentando explicar um texto em latim para alguém hoje. Você poderia escrever anotações em português, ao lado das palavras difíceis, explicando o que significam ou como se pronunciam. Era mais ou menos isso que eles faziam. Ao lado de um hieróglifo complexo, eles às vezes escreviam a palavra correspondente em uma escrita mais fonética, baseada em sons. Eles criavam uma espécie de dicionário dentro dos próprios textos. Sem perceber, eles estavam construindo uma ponte entre o passado simbólico e o futuro fonético. Estavam criando uma chave. Esses manuscritos, conhecidos como textos tardios, eram repletos dessas anotações e misturas. Eles continham repetições de fórmulas, nomes de governantes da época,
tanto egípcios quanto romanos, escritos em hieróglifos e também em outras escritas. Para eles, era apenas uma maneira de cumprir seu trabalho. Para a história, foi um presente inestimável. Eles estavam, sem saber, criando a Pedra de Roseta, antes da Pedra de Roseta. Então, os séculos passaram. Os templos foram fechados, os últimos escribas morreram, e a chave para ler os hieróglifos foi perdida. O Egito Antigo ficou mudo. As pirâmides e os templos monumentais continuavam lá, imponentes, mas silenciosos. Eram como um livro magnífico escrito em uma língua que ninguém no mundo conseguia ler. Viajantes, estudiosos e caçadores de tesouros olhavam para as paredes cobertas de símbolos e só podiam especular. Eram símbolos mágicos, uma linguagem secreta de sacerdotes. Ninguém sabia. Esse silêncio durou mais de 1500 anos. Foi apenas no final do século XVIII e início do século XIX que a Europa foi tomada por uma febre chamada egiptomania. A campanha de Napoleão no Egito trouxe à tona a riqueza dessa civilização perdida. E a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799, deu a primeira esperança real de decifrar os hieróglifos. A Pedra de Roseta era crucial porque continha o mesmo decreto, escrito em 3 línguas, hieróglifos, demótico e grego antigo. Como o grego era conhecido, os estudiosos tinham, finalmente, um ponto de partida. Foi uma corrida intelectual frenética, com mentes brilhantes de toda a Europa, tentando quebrar o ciclo. O mais famoso deles, Jean-François Champollion, foi quem finalmente conseguiu a grande descoberta. Mas aqui está o ponto que muitas vezes é esquecido na história popular. A Pedra de Roseta sozinha não era suficiente. Ela forneceu a chave inicial, sim, permitindo que Champollion identificasse os nomes de alguns governantes, como Ptolomeu e Cleópatra. Dentro dos cartuchos ovais, ele percebeu que alguns hieróglifos representavam sons, como letras de um alfabeto. Foi um avanço monumental. No entanto, a escrita hieroglífica é muito mais complexa do que isso. Muitos símbolos não são fonéticos, são ideogramas, representando ideias inteiras. Como saber quando um símbolo é uma letra e quando é uma palavra? Como reconstruir a gramática, o vocabulário, a estrutura da língua? As inscrições em pedra, grandiosas e formais, eram muito difíceis de analisar. Foi nesse ponto que o trabalho silencioso de Horotep e dos outros escribas do período tardio se tornou absolutamente vital. Os estudiosos, incluindo Champollion, começaram a analisar os papiros e manuscritos copiados por esses últimos escribas. E neles, encontraram o tesouro que precisavam. Lembram-se das misturas de escritas, daquelas anotações que os escribas faziam. Elas permitiram que os decifradores comparassem diretamente os símbolos hieroglíficos com suas contrapartes fonéticas em demótico. Eles viram como os nomes eram escritos de diferentes maneiras, revelando a sonoridade de cada símbolo. Eles encontraram listas de palavras, fórmulas religiosas repetidas e textos paralelos que funcionavam como um manual de instruções deixado acidentalmente para o futuro. O trabalho de Horotep era a peça que faltava no quebra-cabeça. Foi a ponte que conectou a chave inicial da Pedra de Roseta ao vasto universo da literatura egípcia. Sem esses manuscritos tardios, a decifração dos hieróglifos teria sido imensamente mais difícil, talvez até impossível. Teríamos entendido alguns nomes, mas a civilização egípcia, com sua poesia, suas crenças sobre a vida após a morte, sua medicina e suas histórias, poderia ter permanecido em silêncio. Horotep nunca soube o impacto de seu trabalho. Ele viveu e morreu como um simples escriba, em um mundo que via sua profissão como obsoleta. Ele não foi um faraó, não liderou exércitos, nem construiu monumentos. Seu nome não está gravado em grandes obeliscos. Ele foi um homem comum, cumprindo seu dever em tempos de mudança. Mas sua dedicação, sua recusa em deixar a tradição morrer, teve um resultado mais duradouro do que qualquer império. Ele não apenas salvou palavras, ele salvou uma voz. Ele garantiu que uma das civilizações mais fascinantes da história humana
pudesse, milênios depois, voltar a nos contar suas próprias histórias, em suas próprias palavras. Graças a ele, hoje podemos ler o Livro dos Mortos, entender os rituais dos templos e ouvir os contos que eram contados às margens do Nilo há 3.000 anos. A história de Horotep é um lembrete poderoso de que os maiores atos da história nem sempre são os mais barulhentos. Às vezes, o trabalho mais importante é feito em silêncio, por pessoas comuns que se dedicam a preservar o conhecimento e a cultura contra as marés do tempo. Cada um de nós, ao valorizar e compartilhar histórias como esta, também se torna um pequeno guardião da memória humana. O que você achou dessa história incrível? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que mais te fascina no Antigo Egito. Obrigado por assistir até o final, por fazer parte da nossa comunidade de exploradores do passado. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever para mais viagens pela história. Até a próxima!